Olá, eu sou a Edviges Rodrigues, professora de Direito Civil, e separei para tratar com vocês um tema super atual, que são os novos formatos de famílias. Antes da Constituição Federal de 1988, prevalecia o antigo paradigma da unicidade de modelo familiar, onde apenas era reconhecida como entidade familiar aquela constituída pelo casamento, também chamada de família matrimonial ou família legítima. Inclusive, apenas era possível o reconhecimento de um filho que fosse oriundo desse relacionamento matrimonial, também chamado de filho legítimo. Após a Constituição Federal de 1988, nós tivemos uma mudança de paradigma, que hoje prevalece o paradigma da pluralidade de modelos familiares. O legislador constituinte, lá no artigo 226, ao lado do matrimônio, permitiu que uma entidade familiar seja constituída pela união estável, que, de modo oposto ao casamento, não exige nenhuma formalidade nem para sua constituição, nem para sua dissolução, mas apenas o preenchimento de determinados requisitos, tais como uma união pública, contínua, duradoura e com a intenção de constituir família. Também houve uma expressa menção às famílias monoparentais, que são aquelas famílias constituídas por apenas um dos genitores e a sua prole, muito comum na nossa sociedade. Embora apenas esses formatos de famílias tenham sido mencionados de modo expresso pela nossa Constituição, há todo um consenso doutrinário jurisprudencial de que esse rol ele é meramente exemplificativo, ou seja, que existe sim outros formatos de famílias no nosso ordenamento jurídico, a exemplo das famílias homoafetivas, que em 2011 o STF permitiu as uniões estáveis homoafetivas e no mesmo ano o STJ também possibilitou os casamentos homoafetivos. Também temos as chamadas famílias anaparentais. As famílias anaparentais são aquelas onde eu não tenho a presença de pais. Assim, essa família pode ser formada pelos avós e os seus netos, pelos tios e seus sobrinhos, ou até mesmo por um grupo de irmãos. Também temos as chamadas famílias mosaico, ou reconstituídas ou recompostas. Essas famílias, elas são formadas por integrantes que já vieram de relacionamentos anteriormente desfeitos, muitas vezes com filhos oriundos desses relacionamentos, agora se relacionam constituindo uma nova família e inclusive podem ter filhos desse novo relacionamento. Por isso que essa família mosaico, ela pode muito bem ser ilustrada por aquela célebre frase: os meus, os seus e os nossos. Também temos a chamada família multiparental. A família multiparental, muito comum, né, ser decorrente dessas famílias mosaico, é onde eu tenho a possibilidade de um vínculo parental socioafetivo concomitante a um vínculo parental biológico, sem a necessidade de extinção de um deles, ou seja, eles coexistem ao mesmo tempo, possibilitando assim essa multiparentalidade. Em 2016, o STF permitiu o reconhecimento dessa dupla parentalidade, ocasionando assim essa multiparentalidade, que inclusive hoje pode ser considerada, reconhecida a socioafetividade e a multiparentalidade, até mesmo nos cartórios, desde que preenchidos alguns requisitos que constam lá das resoluções 63 e 83 do CNJ. Também temos as chamadas famílias simultâneas, que são aquelas onde eu tenho dois núcleos familiares concomitantes, sendo que um dos integrantes é comum a esses dois grupos. Então, nós podemos ter um casamento e uma união estável, ou podemos ter duas uniões estáveis. Os nossos tribunais superiores, tanto o STF quanto o STJ, não reconhecem a possibilidade desse segundo núcleo familiar, sob a justificativa de que seria uma afronta ao princípio da monogamia. Entretanto, outros tribunais inferiores têm sim reconhecido esse segundo relacionamento, ou seja, essa possibilidade dessas famílias simultâneas, pouco importando se estamos diante de um casamento e uma união estável ou de duas uniões estáveis. E, inclusive, se aquele primeiro relacionamento, casamento ou união estável, tenha sido desfeito ou não.
Também temos as chamadas famílias poliafetivas, que de modo oposto às famílias simultâneas, nós temos apenas um núcleo familiar com 3 ou mais integrantes, sendo que todos eles se relacionam de maneira amorosa ou afetiva. Em 2012, foi lavrada na cidade de Tupã a primeira escritura pública declaratória de união estável poliafetiva. Após essa, outras escrituras foram lavradas. Entretanto, em 2018, o CNJ proibiu a lavratura de novas escrituras nesse sentido, sob a justificativa de que situações contrárias à lei não podem ser objeto de ato notarial. E, inclusive, aquelas escrituras que já haviam sido lavradas não produzem efeitos de direito das famílias e das sucessões, mas sim direitos obrigacionais entre os seus membros. Pois bem, as considerações são essas, espero que vocês tenham gostado e um abraço!